1 Timóteo 6, a palavra fala assim: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Irmãos, pausa nesse texto para enfatizar o seguinte: na sessão anterior, Paulo estava falando sobre os cristãos valorizarem os líderes espirituais. Paulo estava reconhecendo que todo mundo reconhece que na sociedade há pessoas com posições diferentes ou responsabilidades diferentes. Na igreja não é uma questão de posição, mas é uma questão de função. Mas na sociedade, a gente sabe que há posições diferentes. Naquele tempo você tem o senhor, o dono de escravos, e você tem o escravo. Era uma sociedade escravista mesmo. O Império Romano era conhecido por isso, e a população romana, em alguns momentos, ela tinha mais escravos do que cidadãos romanos propriamente. A cidade de Roma tinha essa característica. A escravidão era muito diferente daquela escravidão que nós vimos, a escravidão portuguesa e espanhola era bastante diferente, mas naquele contexto, ainda que fosse uma escravidão mais humana, teoricamente, em que os escravos poderiam ter liberdade ou em que eles tinham mais direitos, ainda assim era escravidão. Escravidão em que alguns se vendiam como escravos ou escravidão por outros caminhos, mas não era um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados, né? E a situação é tão curiosa que no seio da própria igreja há cristãos escravos e senhores de escravos. O livro de Filemão fala disso, um dono de escravos que tem escravo crente. É o caso de Filemão e Onésimo. Os dois são irmãos, têm o mesmo Senhor que é Cristo, mas a condição social é de que um serve ao outro. E a preocupação de Paulo é: não dá para mudar a estrutura da sociedade nesse sentido, mas você pode criar um padrão de igualdade e de respeito. Aqui, Paulo está dizendo o seguinte: a relação de escravo e senhor precisa ser uma relação de fidelidade e de respeito. Paulo, meus irmãos, ele entende que ele não tem recursos para falar assim: eu vou acabar com a escravidão, eu vou combater tudo isso, até porque eu acho que a escravidão daquele tempo não causava essa repugnância que nos causa hoje em dia. Era uma coisa mais normal. Mas o que Paulo vai dizer é: o Senhor é cristão, trate o seu escravo cristão como um irmão. E o escravo do servo cristão, trata ele como irmão. Porque o desejo do crente deve ser leal ao homem, mas acima de tudo ao Cristo, para que o bom nome de Cristo não seja envergonhado. Sabe de uma coisa, irmãos? A relação de escravo e senhor, muito semelhante à relação de empregado e patrão, ela precisa ser marcada por isso. É a minoria que tem a alegria de ter um patrão que é cristão, um homem respeitável, uma pessoa de bem. Muitos podem servir a uma pessoa ruim, mas o que Paulo ensina é que nós precisamos trabalhar com honra, honrar o nosso Senhor, para que o nome de Deus e da doutrina não sejam blasfemados. A preocupação não é se o Senhor merece, não é se o patrão é digno disso. A questão não é o que a figura humana merece. A questão é o que o meu Deus merece. E qual será a reputação da doutrina que digo viver. Essa palavra, irmãos, ela encaixa para nós, para que no nosso trabalho ou na nossa cultura, a gente possa lembrar que a maneira como eu vivo, ela tem tudo a ver com o bom nome de Cristo. Então, se Paulo ou Cristo estivessem andando por aí, diria assim: o seu presidente ou prefeito é bom ou mau? Não importa. O patrão onde você trabalha é bom ou mau? Isso não importa. Você é servo de Cristo. Trabalhe como para Cristo e para Deus, e não para o homem. Por quê?
em uma cultura pecaminosa, se nós decidirmos tratar as pessoas conforme merecimento, irmãos, a gente entraria em um colapso na sociedade. E a gente começaria a pagar aquilo que o meu senso de justiça considera errado. Porque eu considero que meu patrão é mau, mas meu patrão pode me considerar mau. Eu posso, sei lá, ter uma visão de uma determinada coisa e agir com base na minha interpretação. A gente daria lugar à nossa carnalidade, à nossa justiça pessoal, ao nosso sentimento de ofensa, e isso seria muito perigoso. Paulo diz: todos os servos, todos os que estão debaixo de algum controle e domínio, honrem os seus senhores. Não significa apoiar o erro, não significa imitar o erro, não significa louvar o erro, significa honrar a posição. Honrar, irmãos, é reconhecer a posição de alguém. Se a pessoa tem uma posição, ela tem uma posição, e eu tenho que reconhecer isso. E Paulo então diz: faça isso, para que o nome de Deus e da doutrina não sejam blasfemados. Aí é interessante que Paulo vai dizer o seguinte: e se o seu Senhor for bom e crente, mais ainda. Se o seu Senhor é um homem bom e cristão, você deve trabalhar com mais dedicação ainda, porque ele é seu irmão. Está vendo, irmãos? Aqui, pastor, cria uma ordem. Dentro dessa celeuma toda aí, tem que se considerar que nas guerras levavam-se os espólios, que eram pessoas boas lá. Sim. E eram escravos, é isso mesmo. Irmão Wilson citou, meus irmãos, e é verdade, grande parte dos escravos daquele tempo vinham como pessoas de guerras vencidas, né? Imagine, irmãos, esse cenário. Então, olha a palavra do irmão Wilson, abre aqui um leque. Imagine assim: você é um escravo que chega, exemplo, em Roma ou em Éfeso, que é uma província romana, e você veio escravo porque o Império Romano destruiu e venceu sua cidade, e você era um soldado de um país e vem escravo. E aí você chega lá e por alguma razão você se converte, mas você carrega aquela história de guerra, de perda na guerra, de saber que sua nação foi ofendida, ou que pessoas foram massacradas. O nosso lado humano, irmãos, é um lado duro de coração. Provavelmente conosco aconteceria o que aconteceu com Jonas, e os jovens e as crianças vão ouvir bastante isso no nosso acampamento. Jonas é um homem amargurado porque ele sofre por um império que oprime seu povo. É natural que haja um rancor. E quando você é chamado para respeitar, ou pregar, ou ajudar aquela nação, seu primeiro sentimento é: eu não quero o bem daquelas pessoas. Eu quero o mal, não é assim? A nossa tendência humana. Você diria assim: o meu patrão, ele é mau, eu quero a ruína dele. Ou o líder do meu país é mau, eu também quero. Às vezes a nossa tendência humana é o desejo da retribuição. Mas imagine, irmãos, como que envergonha o bom nome de Cristo? Eu não entro no mérito das coisas que aconteceram por aí. Mas imagine assim: se todos os crentes agora resolverem invadir a prefeitura e depredar tudo e causar vergonha, isso mancha. Ainda mais que a mídia carnal, a cultura secular, vão fazer exatamente isso. É o que fizeram. Pastor fulano de tal foi lá e depredou uma coisa pública. Vão fazer isso. Ninguém está pensando o caldo que sobra da história não é o nome do fulano. Sempre vai sobrar a palavra cristão, pastor, evangélico, crente. Não é o que vai acontecer? Isso mancha o nosso bom nome. E aí cabe a nós prudência para saber que muitas vezes movimentos são perigosos e que a gente tem que ter sabedoria e cuidado para que com boa intenção a gente não entre em movimento que pode estar corrompido, algo que pode trazer vergonha, para que o nome de Cristo seja honrado em todas as circunstâncias. Irmãos, pensemos sobre isso, para que a nossa conduta respeite a posição, mas também o título e a função dos outros. Isso traz ordem. E Paulo vai continuar o assunto. Ele vai no versículo 3 falar o seguinte: se alguém ensina outra doutrina
e não concorda com as saudáveis palavras de Cristo e com o ensino segundo a piedade ou a santidade, essa pessoa é enfatuada, ou seja, arrogante, soberba. Ela não entende nada, tem mania por questões e contendas, briga por palavras que nascem da inveja, provocação, difamação, suspeita maligna, altercação sem fim, por homens cuja mente é pervertida, pessoas privadas da verdade que supõem que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, nem coisa alguma podemos levar. Tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha aqui, meus irmãos, mais uma questão que vocês já ouviram anteriormente. Lembra, Timóteo é deixado em Éfeso, porque Éfeso está brigando por palavras, por opiniões. A igreja de Éfeso está dividida em discussões. Ah, mas é isso ou aquilo, o assunto é esse ou aquele, a minha opinião é essa ou aquela. A igreja estava dividida por brigas entre os irmãos. E aí Paulo então volta no assunto, e ele associa a briga de opiniões com o interesse financeiro. Olha como as duas coisas podiam estar juntas. Tem mestres diferentes, pessoas diferentes, todas estão brigando para ter mais influência, e alguns estão brigando porque querem levar vantagem financeira. Imagine se não é o cenário, irmãos. É meio que acontece no mundo religioso. Há brigas entre lideranças, porque uns querem sobressair, e sobressair significa ganhar mais poder e dinheiro. A coisa era semelhante, mas imagina que isso estava bem localizado. Não é num contexto como o nosso, de igrejas diferentes e tal, mas imagine um núcleo brigando por isso, brigando pelo poder e brigando pelo retorno financeiro. Isso traria uma grande discussão e um grande caos para a igreja. Paulo vai dizer o seguinte: no meio da igreja tem gente brigando por assuntos que são opostos à doutrina de Cristo. E Paulo então fala, se qualquer pessoa ensina algo que não é conforme a Bíblia, essa pessoa, ela não sabe nada. Essa pessoa precisa ser observada, ela precisa ser corrigida, quem sabe até banida do meio da igreja. Eu já falei disso, não quero ficar aqui muito tempo. Mas a verdade, meus irmãos, é que toda pessoa que prega uma mensagem que não é bíblica, essa pessoa precisa ser observada com muita atenção. A doutrina falsa corrompe a igreja de um jeito que desconfigura a igreja. Você pode ter assim um problema moral e eliminar o adúltero, você pode ter problema com questão financeira e tratar, mas se a igreja, que é a coluna, o baluarte da verdade, se ela tiver a verdade deturpada, irmãos, a igreja deixa de ser igreja. Não é que a gente só deve se preocupar com a doutrina, a gente deve se preocupar com a prática, mas a doutrina é o coração da igreja. E se com boa doutrina, igreja já nem sempre tem boa prática, imagine se a igreja tiver má doutrina. Ela não vai ter boa prática. Então, tem que cuidar da doutrina. E é por isso que Paulo disse, se alguém ensina outra doutrina, essa pessoa é arrogante, soberba, ela não sabe nada, ela tem mania de coisas inúteis e só promovem inveja, provocação, suspeita e brigas que vão trazer contenda generalizada. Irmãos, guardem o coração para isso. Em todo lugar sempre vai aparecer aquele com essas questões para discutir. Eu me lembro que nos primeiros anos que eu estava aqui, eu lembro que tinha uma turma que ficava assim,
igual que as nuvens de gafanhoto que vêm para destruir plantação e atrapalhar tudo. Ficava de igreja em igreja passando. Gente que já passou por muitas igrejas. Mas, irmãos, não estou falando gente que migra de igreja sem que é raso, não. Estou falando cara que cresceu assim, no meio daquelas igrejas cheias de doutrina sólida. O cara fala, não, eu já passei por todas as igrejas sólidas. E eu sou um defensor da boa doutrina. É aquelas pessoas que chegavam em algum lugar, ficavam um pouquinho e logo começavam com as contendas. Passou por todas as batistas e todas as presbiterianas e todas as não sei o que, não sei do que. Todo mundo é doutor e mestre na teologia, em todas as questões. E chegavam e logo começavam a criar tumulto. Tumulto na doutrina. Irmãos, nem estou falando dessa fumaça religiosa dos assuntos inúteis. Mas queria chegar lá e ficar confundindo as pessoas com aquela doutrina que muitos nem estão acostumados a ouvir. E aí eu ficava pensando assim, em que essas pessoas agregam? Em que elas contribuem? Aí chegam aqui e começa assim, imagina, irmãos, levanta uma discussão entre vocês aqui sobre o significado profundo do grego e a terminologia da palavra tal, e pegam não sei do que e junta com aquele sei lá o que, e você começa e fala, nossa, você fala, que é isso? Mas aí dá um ar de sabedoria, irmãos. Uma pessoa chegar no púlpito e começar a fazer uma exibição de hebraico, de grego, e começar a falar das terminologias, e começar a usar o vocabulário do erudito cristão, você fala, esse homem sabe bem. Mas, irmãos, eu falo para vocês a verdade. Eu acho, a maioria das pessoas que a gente ouve, é igual aquela laranja assim, bonita que está lá no mercado, você fala, essa é boa. Mas se você apertar, não sai caldo. É exibicionismo. A pessoa não tem nada para falar às vezes. Ela usa palavras e argumentos, e tem assim uma roupa de sábio, uma cara de sábio, mas a pessoa não é, ela tem um desejo de se promover, de ser admirada, mas ela não tem nada que acrescente para os outros. E você acaba percebendo que a vida da pessoa não é uma vida exemplar. Imagine se isso acontece no meio da igreja, irmãos. Gente que faz isso o tempo todo. Isso desmotiva a igreja, isso incomoda. E isso tem a ver com a promoção de si mesmo. Gente assim, irmãos, não cabe na comunidade da fé. A comunidade da fé acaba sendo um império pequeno demais para pessoas desse tipo. A igreja de Deus, ela precisa tratar com severidade pessoas com esse tipo de pensamento. Porque Paulo diz, são pessoas ou homens com a mente pervertida e que não conhecem a verdade. Irmãos, você vai falar para um homem que discute que ele não tem a verdade? Ele diria para você, eu sou a pessoa que tem a verdade. É você que não tem, você que não estuda a Bíblia. O cara vai te falar que já leu a Bíblia 50 vezes, ele vai te citar uma lista de escritores que ele já leu, e vai parecer que ele é muito mais sábio que você. Mas sabe de uma coisa? Pessoas de mente pervertida. Alguém pode ter grande bagagem de conhecimento, mas se a mente é pervertida, irmãos, e pervertida não é perversão sexual, é uma mente errada em qualquer direção. Alguém que tem uma mente errada, mesmo que ele tenha grande conhecimento, aquilo é inútil. E no final das contas, muitos de mente pervertida associam a sua imagem, a sua retórica para ganhar dinheiro. Era assim que acontecia. As pessoas, irmãos, têm motivações diferentes, mas muitos dos falsos mestres querem, no final das contas, dinheiro e conforto, não é verdade? Não é o que todo mundo acaba querendo, irmãos? Quem de nós não quer ganhar um dinheiro e viver uma vida confortável? Poxa, imagina! Se acordar amanhã e falar, olha, eu tenho uma reserva lá que me deixa estável. Todo mundo fica imaginando isso. Mas imagine um homem que fala bem, que engana as pessoas e que faz isso para levar vantagem financeira. Paulo disse, homens que usam a piedade como fonte de lucro, mas não como lucro para a vida. Ele não usa a piedade como um ensinamento que vai produzir lucro na vida dos cristãos.
não estou falando lucro material, mas vida equilibrada, eles usam o ensino religioso para eles próprios ganharem dinheiro e terem lucro. Paulo diz: pessoas arrogantes, de mente pervertida, supostamente donos da verdade, homens que corrompem a igreja, eles acabam então usando a própria fé para tentarem levar vantagem. Todo mundo conhece gente assim, irmãos. É muito comum. Mestres fazem isso o tempo todo. Fazem isso no meio religioso, mas fazem isso também no meio financeiro, investimento, carreira, vida profissional, consultoria empresarial. Tem gente em todo lugar que tem uma bagagem de conhecimento, que supostamente pode solucionar todos os seus problemas, quintuplicar seu patrimônio em um ano e fazer sua vida mudar da água para o vinho. Mas você tem que pagar tanto. Mas esse cara é o único sabedor da verdade. Ninguém sabe, nenhum banco, nenhum investidor, nenhum outro, ninguém nunca teve a ideia que ele teve, irmãos. Porque ele é muito bom. Aí você fala, olha, é diferente, porque não é no meio da igreja. Mas é o arrogante que tem palavreado, que sabe tudo, e ele então no final ele quer o seu dinheiro. Não é assim que acontece? E a gente acaba embarcando nisso. A nossa preocupação, irmãos, ela precisa ser, antes de tudo, com a saúde da nossa espiritualidade. E a gente precisa tomar muito cuidado para que ninguém nos induza a um estilo de vida que nos afaste da boa doutrina. Irmãos, se alguém, algum mestre, alguma pessoa que você ouve, se alguém que você admira, começa a te confundir, tome cuidado. Você fala, nossa, eu estava lendo fulano, eu estava ouvindo cicrano, comecei a ouvir um negócio, e aquele negócio já começa a te confundir. Peça opinião, converse com alguém. Às vezes a gente ignora isso. Imagine, eu tenho dado esse conselho para as pessoas, irmãos. Tem gente que foi resgatada da perdição, viveu como crente, levou outros à fé, amadureceu na fé, está na caminhada há décadas, deu provas de que é salvo e útil. Aí chega a determinado ponto, a pessoa começa a ouvir alguém, e a mente dessa pessoa muda por completo. Parece que ela nunca foi crente, e que crente ela é daqui por diante. Parece que toda aquela história, tudo aquilo está errado, porque agora o novo mestre que a pessoa ouve, falou que tudo que ela fez estava errado. Aí você fala, puxa vida, Deus te salvou, Deus te usou, sua vida foi útil, olha quanta diferença você fez até aqui, parece que tudo aquilo foi inútil. Aí a pessoa acaba, às vezes, questionando, irmãos, até os princípios da fé. Irmãos, eu estou falando isso porque não é raro alguém que é crente há décadas chegar para mim e começar a duvidar da própria Escritura Sagrada. Começar a ouvir mestres que lançam dúvidas sobre a confiança irmãos, do texto. Eu estou falando isso porque há um pouco tempo atrás teve uma senhora que veio para mim falando isso. Ela chegou e disse assim, ele estava ouvindo fulano e ele andou falando umas coisas, e se acredita que eu estou começando a ficar em dúvida? Aí eu falei, puxa vida, falei, minha irmã, imagina comigo, esse livro te salvou, esse livro há milhares de anos transforma vidas e culturas. Essa palavra dá provas do poder de Deus. E agora você vai chegar para mim e falar que está com dúvida se esse livro é de Deus ou não. E você agora deve estar começando a pensar assim, a igreja romana manipulou esse livro. Escolheram quais livros colocariam aqui. Tiraram alguns secretos, porque a igreja quer manipular. Irmão, vai lá no YouTube. Toda hora vai ter alguém falando do livro de Enoque, do livro da fulana, do evangelho da Maria Madalena, livros que foram tirados, porque não querem que você saiba, a Bíblia da igreja etíope, a Bíblia que a igreja lutou para... Aí começa a fazer você duvidar disso. Aí, irmãos, tudo bem, pensar é bom, e eu estou falando isso porque eu já ouvi, já li elas. Mas sabe o que eu paro para pensar, irmãos? A gente precisa tomar muito cuidado a respeito daquilo que vem para nos confundir, a respeito daquilo que eu não sei quem está falando, eu não sei a autoridade daquilo, nem sei de onde a pessoa tirou aquilo, mas eu sei que esse livro e essa doutrina
mudou minha vida e sua vida e muda a vida de qualquer um que lê. Mas qual é o problema da nossa geração? Como a nossa geração está em busca de coisas novas e de experiências novas, o velho já não é mais tão legal. Está todo mundo querendo ouvir algo novo. E o novo qual que é o novo? É só sei lá no YouTube. E tem muitos ensinamentos de coisas novas. E todos eles têm aquela cara do tipo: te privaram de algo muito importante. Aí logo faz você começar a buscar coisas que você não sabe de onde vieram e começar a colocar de lado tudo isso aqui. É como se alguém pegasse você que está andando por um caminho, fizesse igual aquele joguinho de cabra cega e venda seus olhos e gira, você até você ficar tonto e depois fala: agora vai, filho, acha o caminho. E você se perde. E agora, em posse de novas informações, você quer dividir ela com as outras pessoas. Só que insensato que divide com gente que não sabe nada. Porque quem é arrogante quer falar com alguém que possa ouvir. Então você não quer falar com alguém que tenha profundidade, porque se você falar com alguém que tem conhecimento, ele pode te cortar, mas você vai falar com alguém novo na fé, imaturo, alguém que tem pouco conhecimento. Aí, você não só está confundido, mas acaba sendo, estou falando você, irmãos, é um sistema em termo geral. Aí você pega isso e começa a confundir gente de cabeça fraca. Aconteceu isso ontem. Estava lá em Belo Horizonte, uma irmã manda para mim uma mensagem: ai pastor, estou toda confusa. Fulana de tal começou a me falar de tal e tal coisa, e tadinha, a pessoa nova na fé, que pouco entende, estava toda bagunçada, porque outra pessoa entrou no ciclo. Eu tinha que falar: minha irmã, cuida, guarda o coração. É assim que acontece, irmãos. Aí sabe o que acontece? Isso tudo traz problema para nós. Abrir o YouTube geralmente é assim: a verdade que o seu pastor nunca vai deixar você saber, não é assim? A verdade oculta por milhares de anos, mas que hoje foi revelada. Dá sempre essa cara. Irmãos, eu não sei quem aquela pessoa é, não sei de onde ela tirou aquilo. Uma coisa eu sei: ela vai ganhar dinheiro com a minha audiência. Ela quer lucro. Ela não quer saber se eu vou continuar crente amanhã, se aquilo vai ajudar a minha espiritualidade, ou se a partir de amanhã eu vou negar até a fé. Ninguém está preocupado com isso, irmãos. No nosso mundo, as pessoas querem falar algo, ser reconhecidas por algo, porque no final das contas, as pessoas elas têm o seu próprio ganho com o que fazem. Mas o nosso ganho, irmãos, ele precisa ser o ganho da vida, o ganho da piedade, o ganho da vida espiritual que cresce. E se eu não cuidar do que ouço e sigo, das influências que aceito, logo eu posso estar confuso, seguindo alguém que eu não conheço, pessoas que veem na palavra motivo de lucro e que acabam inspirando em nós a desmoronamento espiritual. Acho que todo mundo poderia ouvir tudo, mas com profunda sabedoria. Irmãos, a piedade é uma grande fonte de lucro, mas não deveria ser lucro financeiro, deveria trazer lucro para a vida e para o crescimento espiritual. Alguém que vive uma vida piedosa e contente, essa pessoa está tendo uma vida bastante lucrativa. Piedade é a santidade. Quem vive santidade e gratidão, vive uma vida abençoada. Porque cá entre nós, irmãos, chegamos aqui com nada. Nenhum de nós, quando chegou nesse mundo, trouxe coisa alguma. Todo mundo veio sem recurso, sem capacidade de coisa alguma. Pisamos nessa terra dependentes de tudo. E Paulo vai dizer: chegamos aqui vazios. Ao longo da vida, acumulamos coisas, mas tome cuidado com isso. Quando nós mudamos o foco da nossa vida, quando nós permitimos que outros nos influenciem, quando o nosso coração é desviado da verdade e colocado nas coisas materiais, rapidamente a gente pode tirar o nosso coração de Deus,
da santidade, da gratidão, e dentro de nós pode crescer outra coisa que não traz nenhum benefício. Paulo misturou a questão da doutrina com a questão do dinheiro, porque Paulo reconhece que os falsos mestres querem dinheiro, e porque Paulo reconhece que quando nós nos afastamos da doutrina, rapidamente nosso coração é tirado de Deus e colocado na criação de Deus. E a criação de Deus é resumida em riqueza, porque a ilusão do homem que tira o foco de Deus é que o dinheiro será a solução para todas as áreas da vida. O dinheiro pode me dar uma esposa bonita, pode me dar uma casa, o dinheiro pode me dar todas as experiências. O dinheiro é o resumo de tudo o que não é Deus. E aí Paulo diz, chegamos a esse mundo trazendo nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqueles que querem ficar ricos, eles caem em tentação, cilada, cobiças, que levam os homens à perdição. Olha, irmãos, Paulo é um homem sábio. Ele diria o seguinte: alguém que almeja a riqueza, essa pessoa está, no caminho da tentação, no caminho da ruína. Essa pessoa, se amar ao dinheiro, então complicou, porque o caminho associado ao dinheiro é um caminho muito perigoso. Veja como Paulo diz: aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e acabam indo para muitas cobiças, insensatas e perigosas, que afogam o homem na ruína e perdição. Irmãos, o homem é dramático, não é? Não pode, você fala, Paulo, está amarrado o homem, comigo não acontece, eu não serei assim. Irmãos, Paulo, ele sabe que amar ao dinheiro é colocar dentro de si uma raiz, uma semente que ramifica em tudo que é ruim. Acaba que o amor do dinheiro, ele faz crescer dentro de nós sentimentos perigosos. Ele nos cerca de pessoas perigosas. Ele constrói dentro de nós ambições. O dinheiro, o amor pelo dinheiro, pode roubar de nós o amor pelo outro, pode roubar de nós a empatia, pode fazer com que a gente queira a todo custo ganhar o dinheiro, e ganhar o dinheiro significa prevalecer, e prevalecer pode significar prevalecer completamente sobre o outro. O amor do dinheiro, ele pode levar ao homem à ruína espiritual, mesmo que não seja a ruína humana. Porque cá entre nós, irmãos, tem gente que ascende na vida pisando sobre os outros, e vão falar, grandes impérios financeiros hoje, eles foram construídos à custa de morte, de roubo de terras, foi mantido às custas da escravidão, e uma série de questões. Homens que têm lista de assassinatos, eles, claro, não assassinaram, foram outros, mas com o dinheiro deles, e assim por diante. Tudo isso significa que a pessoa não está arruinada nessa perspectiva humana. Mas, como o que importa é a alma, o espírito e a questão da imortalidade da alma, nós sabemos que alguém que se perdeu nesse caminho, essa pessoa está arruinada e perdida. Só que Paulo, ele sabe que o ímpio vive assim. A preocupação é sobre o crente. Paulo diz: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, na cobiça do dinheiro, se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Irmãos, sobre o que o incrédulo faz, o incrédulo é o incrédulo. Ele vai pisar nos outros, ele vai se aproveitar do nosso momento de fraqueza, ele vai ver o Tiago lá numa pindaíba danada, e ele sabe que como eu preciso de dinheiro, ele vai pegar lá a minha casinha que vale X, e sabe que estou muito necessitado, que tem a turma que faz isso, né? Pega o desesperado e pega um negócio que vale X, dá para o cara, assim, divide o X por 5 e dá 10%, 20%, e o cara depois sai arrogante dizendo: sou um homem que aproveita oportunidades.
aproveita a gente, não é assim que acontece? Vai ter sempre alguém que aproveita humanamente, vai ter sempre alguém que aproveita espiritualmente. O mundo é assim. As pessoas, elas vão crescer sem pensar no que estão fazendo. Mas para o crente, irmãos, para nós é diferente. Todo mundo aqui deveria desejar progredir financeiramente. Porque o crente que prospera, ele pode ser muito útil, irmãos. Imagine, se todo mundo aqui fosse rico e generoso, irmãos, o nosso impacto no mundo seria ainda maior. Imaginou? A gente não chega a um ponto de dizer assim, olha, eu tenho recurso. Alguém levanta uma questão e a gente poderia logo falar assim, a gente pode, ficou fácil aqui, juntamos um recurso legal e a gente pode ajudar na causa tal, a gente pode ajudar na missão tal, a gente pode ajudar em projeto tal. Irmãos, seria uma bênção, não é assim? O desejo deveria ser esse também, que não nos faltasse recursos para servir. Mas a verdade é que nem todo mundo vai enriquecer. A verdade é que não há dinheiro no mundo suficiente para todo mundo ser rico. E a gente precisa guardar o nosso coração para que a cobiça do dinheiro não nos desvie da fé. Porque quando nos desviamos da fé, nos atormentamos com muitas dores. Resumindo essa palavra, irmãos, é a cobiça do dinheiro que fez com que muitos mestres se transformassem em falsos mestres. Você conhece alguém que era um mestre bom e que quando amou o dinheiro se tornou um mestre mau? É comum isso. Amar ao dinheiro perverte a essência do homem. O amor do dinheiro perverte o pastor, o mestre, o presidente, o político. O amor do dinheiro perverte uma pessoa boa. O ditado não fala isso, né? Você quer saber como uma pessoa é? Dá poder e dinheiro para ela. O dinheiro tem esse poder, porque ele mexe no ego e na essência. Ele não mexe só na estrutura humana, ele mexe no coração. E é ali que está o problema, né? Ele faz o homem crescer, a ponto de que ele pode ser Senhor, sentir que é Senhor. Então Paulo diz, o dinheiro ele faz isso. Então, tome cuidado com o dinheiro. Tome cuidado com os falsos mestres que amam o dinheiro. E, para nós que temos a nossa vida, que a nossa vida seja uma vida de contentamento, irmãos. A palavra é essa. Paulo diria, você tem comida, você tem vestimenta, seja grato por isso. Seja grato por isso. Paulo ele vai dizer, a vida santa, ela deve trazer contentamento. Mas, no geral, irmãos, a gente sempre vai querer mais. E querer mais não é ruim. Querer mais não é ruim. Mas isso precisa ir com contentamento. E a gente precisa tomar muito cuidado para que, se a gente descobrir que nós estamos amando a riqueza, o dinheiro e as coisas do mundo, que nosso coração então possa ser de novo oferecido a Deus, que nosso coração possa ser limpo por Deus pela palavra, porque aquele que se desvia da fé e se entrega ao dinheiro, aí há uma grande corrupção. Muitos crentes podem naufragar na fé, e isso pode trazer ruína e dores. A palavra, irmãos, ela fala sobre falsos mestres, perversão na igreja, e o dinheiro muitas vezes está envolvido. Pare para pensar se não é isso. Falso mestre quer dinheiro, quem segue falsa doutrina tira o coração de Deus e coloca o coração nas coisas criadas. O dinheiro é o sinônimo das coisas criadas, é o resumo das coisas criadas. Coloca o nosso coração na matéria e não no Criador. E tudo isso acaba trazendo ruína e fracasso. Famílias se dissolvem por causa de dinheiro, igrejas se corrompem por homens que amam dinheiro. Nós somos crentes, irmãos, e crente precisa ter sabedoria. Daí vem a minha advertência, para que nós tomemos muito cuidado. Eu me lembro, que ao longo do estudo a gente já falou desses assuntos, e cabe muita sabedoria entre nós, para que o nosso coração seja guardado em todas as coisas.
Eu vou concluir assim, meus irmãos, mas olha, sejam criteriosos, é meu conselho, meu conselho. Tenho me sentido, eu já falei isso nas outras aulas, tenho me sentido preocupado que, como nosso coração ele está sempre em busca de informação nova, e a gente está sempre curioso para ouvir algo novo, o novo ele pode nem sempre significar algo que acrescenta. O novo muitas vezes pode trazer dúvida e confusão. Meu conselho é esse: se você começa a ouvir algo que te confunde e faça questionar aquilo que te trouxe até esse ponto, tenha cautela. Combinado, irmãos? Tenha cautela. Não estou dizendo que o que trouxe a gente até aqui é 100% certo. Não estou falando que a gente deveria evitar ouvir coisas novas. Pelo contrário, seja uma pessoa curiosa, uma pessoa que ouve, que pensa, mas questione, tá bom? Porque eu estou com a impressão que às vezes as pessoas estão se confundindo, questionando tudo, e não só se confundindo, mas acabam confundindo os outros. Toma muito cuidado, irmãos, tá bom?